Pode ver, de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Hoje eu tenho aqui, nos estúdios da Fontana Filmes, em Campinas, eu sei que você vai dizer, mais um amigo, mais uma amiga do setor. Ô, gente, é bom fazer amigo, e de fato eu tenho aqui um grande amigo do setor comigo. Aprendi e aprendo muito com ele, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu ligo quando tenho dúvida e eu ligo quando eu também não tenho dúvida. A única coisa que eu preciso fazer é ligar mais ou menos com 1 hora de tempo, porque a conversa rende quando é rápida. Então, a gente, inclusive, vai tentar fazer isso aqui hoje, ser somente um podcast e não uma série. Um prólogo longo para apresentar o meu amigo aqui, Marcelo Souza. Marcelão, obrigado por ter vindo. Obrigado também, Guilherme. Vamos tentar ser breve, né? Vamos. Tipo 2 horas. Tipo 2 horas. O que nos consola é que ele tem que voltar, e a você também, que ainda que a conversa seja uma conversa muito boa, ela tem um limite, fiquem calmos. E ele tem rodízio hoje, então eu vou soltar ele daqui a pouco. Mas antes disso, Marcelo, cara, eu conheço muito da tua história, né? A gente convive aí já quase 1 década junto no nosso setor, momentos diferentes, momentos seus diferentes, momentos meus diferentes, mas tem histórias que eu fiquei até sabendo há pouco, né? Ali no famoso making off que você me contou. E eu acho que vale a pena a gente trazer isso para como é que foi o caminho do Marcelo nesse diário de uma Vida Elétrica do teu, né? Por aí. Marcelo é engenheiro mecânico formado no Rio. Formei no Rio, no Cefet do Rio de Janeiro. Na verdade, fiz o meu ensino médio em São Paulo, no Exército. É mesmo? Aqui em Campinas, na Escola Preparatória de Cadete do Exército, PSEX. E aí depois eu voltei para o Rio e fiz a minha faculdade lá no Cefet. Olha, tá vendo? Isso você não contou nem no making off. Essa parte eu já fiquei sabendo agora aqui de novo. Não, legal. E aí, você me comentou logo que acabou esse período de formação como engenheiro. Perguntei, você trabalhou na área, né? Você foi trabalhar com engenharia mecânica. Exato. Porque você é engenheiro mecânico, assim, você tem poucas possibilidades de áreas, né? Ainda mais, eu estou falando de 1994, que eu me formei, foi pouco antes do Plano Real. Então, as coisas eram muito mais complexas lá em termos de mercado de trabalho. Aí eu fui trabalhar numa das áreas, que foi a área de ar-condicionado, típica de engenharia mecânica. Então, foi o meu começo de carreira. E como engenheirão. Engenheirão na área de ar-condicionado. Na área de ar-condicionado. Então, instalação, conserto de máquinas em fabricante, carregando mala de ferramenta, ou seja, engenheiro mesmo ali, engenheirão. A gente já ouviu muito, brincou muito com o nosso setor solar. Talvez tenha sido isso, né? O cara que instalava ar-condicionado instala módulo fotovoltaico também, né? Com um gap maior de tempo. Mas como é que foi essa passagem aí? Que você ficou um tempo nesse setor, pode dizer, Isso, né? Eu trabalhei em fabricantes, eu acho que a passagem foi exatamente por uma das empresas que eu trabalhei. Porque eu me formei, trabalhei numa instaladora, depois entrei numa empresa americana, um fabricante do setor, a York International. Aliás, a Carrier, antes da Carrier, Springer Carrier, um fabricante de ar-condicionado. Maiores. Aí depois eu saí, fui para a York International. E a York, em 2006, já avançando bastante tempo, em 2006 ela foi comprada pela Johnson Controls. Aí é que a coisa, nesse ínterim, que a coisa começou a acontecer para mim em termos de setor elétrico. Pouco antes da empresa da York ser comprada pela Johnson, eu tinha assumido a regional do Rio de Janeiro. Eu tinha vindo para São Paulo, eu fui para Curitiba, de Curitiba eu fui para o Rio de Janeiro e assumi a regional lá. Mas tem uma passagem que você me contou e que eu acho que vale a pena a gente trazer, que quando você foi, acho que você estava na Carrier, isso. E aí houve uma oportunidade de um movimento natural de mercado, isso, exato, e que aí o Marcelo, the books on the table, exato, teve que ir, entre aspas, né? Teve a oportunidade de ir. Eu acho que ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu era engenheiro de campo, e tinha uma área chamada engenharia de campo, tinha um coordenador. Eu saí da engenharia de campo e fui para a parte operacional de serviços, como supervisor de serviços, responsável pela parte de corretivo, operacional total, a parte de ar-condicionado de grande porte. O que aconteceu? O cara que era o responsável da engenharia de campo saiu da empresa, pela entrada de um concorrente no mercado, que foi exatamente a York. Assumiu o braço direito dele.
Passou cerca de 6 meses, esse braço direito dele, o cara levou ele para York também. E, uma avaliação interna, recebi a proposição de assumir essa área. Só que o cara, quando ele saiu, ele estava para ir para os Estados Unidos para fazer uma série de treinamento. Ele ia passar alguns meses lá para fazer uma série de treinamento. E eu, assumindo a área, automaticamente, essa série de treinamento, essa temporada nos Estados Unidos, ela caiu no meu colo, a partir do momento que eu aceitei. A sorte é que você já falava inglês fluente, né? Falava inglês fluentíssimo. The Books on the Table, The Dog is Brown. Cara, um pouco acima do macarrão. Tem eggs. Tem eggs, senão não tem. O diretor, ele foi sensacional. Um cara, ele literalmente, ele bancou, ele pagou, professor particular. Tive 3 horas de aula por dia, de segunda a sábado, durante 45 dias, às vésperas da viagem. Porque eu assumi a área 50 dias antes da viagem para os Estados Unidos. Então, assim, 50 dias depois eu ia fazer uma série de treinamentos, ia passar uns meses lá, e eu precisava, pelo menos, entender, né? E, assim, não tinha nada de inglês. Então, ali eu considero que foi um divisor de águas na minha carreira profissional, independente de área elétrica ou não, porque foi a experiência de morar fora, o contato com o idioma, e mais a questão de diferença cultural, e foi realmente, eu acho que aquele foi um divisor de águas na minha vida. E, bom, e aí você contou o período dos Estados Unidos, você volta para o Brasil, vai para o concorrente, o mesmo concorrente, inclusive. Vim para São Paulo, fui para o concorrente, que o cara tirou também, saí do concorrente. Ou seja, primeiro foi um, depois foi outro, depois puxou o outro, fui para o concorrente. Mas isso já foi em 1998, e aí, saltando no tempo, o grande evento que, na verdade, fez essa migração para o setor elétrico foi quando, 2004 para 2005, eu me envolvi num projeto, isso no Rio de Janeiro, eu estava como gerente regional da Regional Rio, que compunha 3, 4 estados. Tinha um projeto no Plaza Shopping Niterói, onde a gente estava tentando fazer um retrofit, a gente estava ofertando umas máquinas de alta eficiência elétrica para o shopping, e tinha a antiga SEG, que era gás natural, a antiga SEG ofertando levar esse shopping para o gás, através de uma planta de cogeração. Colocava máquina de adsorção e fazia a cogeração. SEG é Companhia Estadual de Gás, depois da privatização, e que ela permaneceu com o nome SEG, e depois mudou para gás natural, que era quem tinha comprado na privatização. E o gás natural é forte no Rio, né? O gás natural forte no Rio. E naquela época já era forte. Eles estavam adotando uma estratégia muito interessante. Eles precisavam expandir a linha. Eles batiam na porta de potenciais grandes consumidores de elétrico, ofertava fazer um retrofit do sistema de ar-condicionado elétrico para um sistema de ar-condicionado a gás. Com isso, você já expandia com um grande consumidor no circuito. Ou seja, e na ponta, Marcelo, eu sei que você vai chegar lá, mas vale a consideração que o que está movendo isso é o custo energético, né? O que está movendo isso é o custo energético. O que move toda essa mudança, investimento, infra, energia. Que foi o que representou essa migração. Porque, para a gente combater a proposta do gás, eu tive que ir na antiga Ampla, que pertencia à Endesa, da Espanha, que foi comprada pela Enel, e depois virou Enel. Tive que bater Enel. Que é Enel, exatamente. Bati na porta da antiga Ampla para dizer o seguinte, para a gente tentar fazer uma proposta conjunta para combater a proposta do gás. Era interessante a briga por energia. Era briga por energia, não só questão de custo, mas por fontes diferentes. Isso é que era o bacana da história. Sim. A gente conseguiu bater a proposta apresentando um projeto de eficiência energética, migrando o shopping para o Mercado Livre. Mas nesse momento você estava na... Estava na Johnson. Não, estava na York. York. Um ano antes da York ser comprada pela Johnson. Depois a York é comprada pela Johnson. Foi comprada pela Johnson. Então, ali eu entendi o seguinte, eu até cheguei a comentar contigo, assim, eu entendi que não é mais sobre ar-condicionado, agora é sobre energia. Porque foi uma briga tão ferrenha, analisar detalhe, a demanda contratada, isso, aquilo, porque até então eu era simplesmente um cara de negócio, já tinha saído da Aratec, tinha migrado de negócio de ar-condicionado. E depois eu entendi, puxa, o jogo está mudando de campo. Ou eu entendo como é que funciona o mercado de energia, como é que funciona a questão energética do cliente, ou eu não vou ser mais bem sucedido. Ou então vejo aí uma oportunidade de você tratar de uma abordagem diferente. Porque foi o que nós fizemos. A proposição foi bem sucedida. E ao ter contato com o Mercado Livre, foi que eu comecei a ter contato com as fontes incentivadas na época, que era PCH, biomassa praticamente não era viável, eólica ainda era inexistente. Então a gente falava basicamente Mercado Livre, fontes incentivadas na época era PCH. Então comecei a lidar com a dinâmica do Mercado Livre através desse projeto.
E isso eu levei para as negociações, grandes negociações seguintes. Porque, no final, foi a forma de sair vitorioso ou de barrar a iniciativa Do gás. do gás Exato. naquele cliente, exatamente. dizendo, olha, a gente tem outra alternativa, você teve que envolver, então, aí fica notório, a distribuidora de energia, então, a comercializadora Da distribuidora, que era a da antiga Endesa Cien, que era a comercializadora do mesmo grupo econômico. ou seja, já estamos falando de Mercado Livre em 2004. 2004, 2005, mais ou menos. 20, Exatamente, 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí veio com tudo que está acontecendo hoje, né? E, bom, e aí aí, caminhamos... daí foi uma sequência natural, porque depois a Johnson comprou, você adiciona automação, eficientização, uma série de outras coisas, então cada vez mais essas proposições, elas tinham um enfoque muito elétrico, então assim, muito energético. Então, a gente fazia, inclusive, as apresentações que a gente fazia aos clientes, as análises que a gente fazia interna, não era mais sobre solução de ar-condicionado. Era como que a gente chegava com a melhor solução energética para o cliente para ajudar a pagar a conta. E foi aí que, de fato, eu falei, pô, o jogo está começando a mudar de alguma forma, né? Na hora que eu avanço um pouco no tempo, 2009 já, foi quando eu tomei a decisão de fazer a migração, ou seja, comecei a estruturar o que seria a minha empresa na época, depois acabei me desfazendo do negócio, da minha empresa na época, que foi a Geração Renovável, e eu entendi o seguinte, ok, eu tinha entendido, achava de tal forma que o jogo era na parte energética, que eu decidi montar um negócio na parte energética. Então, vai ser uma empresa para lidar com energias renováveis. Não era uma microempresa, então não tinha como lidar com eólicas. Então, onde é que vai ser? Vai ser solar. Solar 2009, não existia um grid. Só o sol, né? Que tinha. Exato, só o sol. Exatamente, só o sol. E algumas aplicações off-grid. Então, basicamente, o que a gente entendia? Assim, a gente vai levar na eficiência energética até o solar se tornar viável. Mas desculpa te cortar, mas você já via ou já percebia em 2009 que o solar ia se tornar viável? Eu acompanhava, nessa época em que eu tomei essa decisão, eu comecei a acompanhar, a pesquisar, na verdade, até e acompanhar após isso, a história do solar na Europa, principalmente, e quase que simultaneamente nos Estados Unidos. E comecei a entender o seguinte, olha, eu vi que tinha um movimento na Europa, um passo a passo que aconteceu até a Europa se tornar o maior mercado solar do mundo, puxado pela Alemanha. E os Estados Unidos, ele começou uma trajetória muito similar à da Alemanha e estava percorrendo um caminho muito parecido. A percepção que eu tinha é o seguinte, esse mesmo caminho, em algum momento, ele vai ter que chegar aqui. Porque você percebia similaridades nas trajetórias dos países e das regiões. Falei, bom, isso não é coincidência. Em algum momento essa brincadeira vai ter que chegar aqui. Nessa hora? China, nessa época, ele ainda estava começando, mas despontando principalmente como fabricantes. 2009. Porque você tinha os fabricantes chineses, que hoje estão entre os top, eles foram fundados em 2006, 2005. Você tinha alguns que quebraram aí em 2002, no ano chamado Inverno Solar, que eles foram fundados um pouco antes, talvez aí em 2000, 2002, alguma coisa assim. Então, você percebia ali que eram os caras que, inclusive, abasteciam o mercado europeu. Né? Então, China ela já estava se demonstrando ser a potência que seria no solar, mas ainda não era tão latente. Você ainda tinha empresas europeias, principalmente alemãs, e empresas americanas, que elas eram muito fortes no setor. E aí você já estava olhando, vendo que isso estava acontecendo. Exatamente. Você abre ali a geração renovável. Exato. E tem uma história curiosa aí, Marcelo, que você já me contou outras vezes. Como é que foi quando você tomou a decisão de comprar, fazer um investimento em módulos fotovoltaicos? Até então, assim, porque você pega um mercado que não existe e aí você é uma microempresa, né? Então você fazia projetinhos off-grid. Trabalhava com eficiência energética e fazia projetinhos off-grid. Okay. Então você comprava coisa picada, né? Comprava de quem distribuía. Você tinha 2, 3 distribuidores na época, distribuidores pequenos e tudo. E a marca da ocasião era a Kyocera. Então, era a marca do off-grid, tinha o famoso KD140. E a gente famoso para quem era do setor. Né? Exato. Na época, eu bati na porta da Kyocera, recebi um imenso não. Na época, eu sei, quem que era eu na fila do pão? Ninguém, né?
E aí a LG Electronics, ela tinha decidido começar a vender módulo fotovoltaico no Brasil, primeiro os chamados módulos off-grid. Eu lembro até hoje que era um módulozinho de 130 watts. Porque eles tinham contratado uma pessoa, lidavam com a parte de iluminação LED, como a gente lidava com eficiência energética, a gente tinha a questão de iluminação LED. Aí o cara falou o seguinte, você não quer comprar? A gente fatura para vocês. Não tinha nem crédito, não tinha nada. Não, a gente fatura para vocês e botar parcela de 30, 60, 90. Foi fantástico. Num bate-papo de happy hour de bar, que tinha um amigo em comum, apresentou as partes. Ok, sai de lá, comprei um pallet. No dia seguinte, eu avisei para meu sócio, meu então sócio. Falei, comprei um pallet de módulo fotovoltaico. Eu falei, como é que é? Eu falei, eu comprei um pallet. Ele falou, pallet de módulo? Ele falou, são 22 módulos, 130 watts. Ele falou, cara, você pretende vender isso como? Eu falei, calma. Eu falei, eu não sei como que eu vou vender ainda, mas está comprado. E você lembra de coisas como, né, falado num linguajar muito usado no setor nosso, quilowatt, o custo watt-pico. Putz, eu não lembro o custo do watt-pico, não. Eu lembro mais ou menos. Eu lembro mais ou menos o valor, porque era 9 mil e alto, quase 10 mil reais. Então dá para fazer a conta. 10 mil reais, um pallet com 22 módulos de 130 watts. 130. Exatamente. Era 10 mil potência. Reais, né? De potência, exatamente. Ou seja, 130 vezes 22, enfim, não vamos fazer essa conta agora para não cansar a nossa audiência. Em falar na nossa audiência, gente, clica aí, ó. Segue o nosso canal, cada vez mais com pessoas aqui do nosso setor, contando essas histórias. Você sabia que os pallets tinham 22 módulos, eram de 130 watts, isso em 2009, custava uma fortuna, e quem comprou não sabia como é que ia vender. E vendeu? Vendi, demorei para vender um pallet, demorei 3 meses. Mas vendeu? Vendi. E a amizade com o sócio continuou? Continuou. A gente depois, a gente começou muito antes no mercado, né? Então depois a gente acabou. Também, né? Depois a gente acabou, a sociedade acabou abrindo. A empresa ela começou a ter problemas de se manter no mercado. Tudo começamos muito antes da regulação, 3 anos antes da regulação. Então, e aí, vamos lá. Em 2009, 2012 começa a regulação. Esse ato aí, você ficou buscando... Projetos de eficiência energética, mas que não era suficiente para manter o negócio, porque mesmo a eficiência energética naquela época não era um negócio que dava para vender, mas não era assim fácil, que nem vender pão. Sim. Tá? Sim. Era mais fácil do que o solar, mas não era um negócio muito fácil. Isso fez com que, no encaminhamento das coisas, a sociedade abriu e depois, gradativamente, fez assim, vou voltar ao mercado de trabalho. Tá. E aí, que momento que o Marcelo volta para o setor solar, o fotovoltaico? Isso foi em 2016. E aí, uma coisa interessante, que aí eu percebi na minha carreira profissional, porque eu senti que em 2016, quando eu decidi vou voltar ao mercado de trabalho, eu já não era mais conhecido no setor de ar-condicionado. Ou seja, eu já era passado de 2009 a 2016, no intervalo de 7 anos, eu tinha, de certa forma, migrado de carreira. E isso eu falo com algumas pessoas. Eu falo, se você quiser migrar de carreira, você consegue migrar de carreira. Eu falei, eu consegui migrar de carreira, porque 7 anos depois eu era conhecido no setor de solar. Já era um completo desconhecido no setor de ar-condicionado. Se eu tentasse voltar para o setor de ar-condicionado, eu não teria conseguido. E aí foi quando eu falei, estou no solar, tinha recebido, coincidentemente ou não, um contato de um fabricante, que foi a Ginco, e fui contratado pela Ginco como gerente de vendas Brasil. Inicialmente era para lidar em todo o espectro de produtos da Ginco, mas depois entendia-se que o mercado de GD no Brasil ele ia se tornar um mercado muito importante, isso foi em 2016, ainda não era, mas esse mercado vai se tornar importante, então a gente tem que focar a estratégia na parte de GD. E aí eu fiquei focado para a parte de GD. E aí eu vim Ginco, aí... Eu conheço a história, mas eu quero ficar aí na Ginco, porque tem um ponto interessante. Você chega na Ginco 2016, e apesar da gente estar falando da Ginco, eu imagino que na época, se não o maior, um dos maiores, certamente. Já era o maior. Em 2016 ela terminou como número 1 do mundo. Então nós estamos falando do maior fabricante de módulo. Lembra quanto era a capacidade de produção à época? Só para a gente ter as grandezas. Está falando aí de 2 gigas. Você vê, hein? Assim, você falar 2 GB hoje parece que a empresa é pequena, né? Não, parece não, é pequena. Não, então, mas você falar 2 GB da época, ok, agora, mas 2 GB naquela época muito, hoje você fala, não, é uma empresa pequena de 2 GB, né? Era muito expressivo. E um desafio, Marcelo, também razoável, porque ainda que Ginco, né?
hoje fácil de entender, mas se a gente olhar 8 anos atrás, já tinha um movimento acontecendo no Brasil e já havia um posicionamento, né, de um outro player global também, dando nome aos bois, aqui a gente fala e conta os atores, né? A Canadian já vinha muito forte no Brasil. Isso, estava muito já forte. estava, né? Era a principal marca no Brasil. As pessoas conheciam o módulo fotovoltaico, a referência era a Canadian. Exato. Como é que foi ir posicionando? Inclusive, quem esteve aqui outro dia falou sobre isso, inclusive, foi o que você conhece muito, o Cláudio Loureiro, que estava naquele processo de Canadian, né? Tinha começado Canadian, saiu o JA, mas, enfim, já tinha estabelecido Canadian, né? Como é que foi fazer a Ginco se tornar uma marca conhecida no Brasil? Essa fase inicial lá atrás da Ginco, já tinha gente na Ginco fazendo trabalho, mas era muito mais um trabalho de marca do que um trabalho de venda. Interessante que era uma dificuldade muito forte em relação à situação da Canadian, quando a gente tinha um novo cliente, ou um integrador, ou um distribuidor, alguma coisa assim, primeiro nós tínhamos que convencer o cara de Ginco. Tá, quem é Ginco? É o número 1, é isso, aquilo. Tinha que convencer o cara de que, olha, considera a Ginco. E depois que o cara estava convencido, é que a gente partia para apresentar preço e negociar. Uhum. Não é hoje o cara recebe a proposta. Não, manda a proposta, ele já está avaliando tudo. Não, né? O cara não queria nem receber proposta. Tal era a força da marca da Canadian, o cara não queria nem receber proposta. A gente tinha que fazer todo um trabalho de marca, de Ginco, para as pessoas entenderem quem era, apesar de ser o número 1 do mundo lá fora, no Brasil não era ninguém. Uhum. E quem era, além de Canadian, que você se lembra, assim, você diz, olha, ou era Canadian? Você tinha Canadian, a Ingle, isso foi antes da Ingle passar pela situação financeira que ela passou, mas apesar que ela já estava em 2016 nessa época, mas você tinha Canadian, você tinha a Ingle, ainda vendia no Brasil, você tinha a SunPower americana, antes de quebrar também, então ela vendia alguma coisa no Brasil. Mas a marca mais forte, de fato, era... Ou seja, era um mercado muito interessante, né? Era um mercado... Eram poucos players, parte desses poucos players, alguns até voltaram, como a Santec vendia, ela passou por um período complicado e depois retornou, voltou ativa. A Ingle também, de certa forma, voltou ativa, mas eram outros players. Você tinha Kessels na época? Você tinha Kessels, perfeito, você tinha Kessels também. Então, era um place cenário completamente diferente do que é hoje. E aí, quanto tempo de Ginco? Eu fiquei na Ginco até o meio de 18, quando eu saí da Ginco e fui para a Canadian. Ou seja, né? a mosca da Canadian te picou, foi isso? Pois é. Aí já tinha uma estrutura, né? Já tinha uma estrutura e... o responsável, que era o Hugo, ele estava saindo da América do Sul e passando a ser responsável da América Latina. Nesse processo, ele tinha negociado com a empresa de ter abaixo dele um diretor para México e América Central e um diretor para a América do Sul. Então, ele era responsável antes só América do Sul, ele estava subindo. E ele precisava de um responsável por América do Sul, mas ele seria o gerente geral da América Latina. E foi nessa que eu fui contratado. Que você foi para... nessa que eu fui para Canadian. E nessa ida já era uma outra estrutura completamente diferente, né? Eu senti uma diferença absurda do que era a Ginco. Estrutura no Brasil. Sim. Claro. Canadian Brasil com Ginco Brasil. Claro. Já tinha uma estrutura, um escritório, todos os setores, uma equipe muito maior, completamente diferente a coisa. Marcelo, aí você chega em 2018, na Canadian o mercado também está começando a virar aquela loucura de tracionar. 2018 foi aquele momento seguinte, que se a gente pega aquele famoso gráfico da exponencialidade, né? Eu acho que era o pé da exponencialidade. Você vem ali rente ao eixo do X, o momento que vai explodir, para mim aquilo ali foi 2018. O setor solar no Brasil. Daquele ponto para cá, o mercado ele começou a crescer em múltiplos. Por quê? Porque aí você teve uma queda do preço da tecnologia, apesar que no ano de 2018 houve um evento em que o preço do módulo do Watt-Peak deu uma subida, mas você tinha uma queda do preço da tecnologia, de uma certa forma. Você tinha o aumento da tarifa de energia, do outro lado, ou seja, as duas curvas em direção uma à outra, e você tinha já
o negócio muito mais visível para todos. Porque você tem Setor financeiro, setor financeiro, jogo, você já as tem pessoas. as pessoas, porque você tem uma questão, toda a tecnologia nova, existe aquele conceito chamado os early adopters, ou seja, os primeiros que vão adotar aquela tecnologia. E tem muita gente Esse negócio dos Estados Unidos te fez bem, né, rapaz? Você usa umas palavras importadas bonitas, né, amigo? E você tem gente que gosta daquilo, que é o caso, por exemplo, veículo elétrico. O cara gosta, o cara quer, mas ele fica esperando o seguinte: Opa. deixa eu ver primeiro os outros, para ver se os outros vão se ferrar ou não. Minas Gerais já está com 4 veículos elétricos, sabia? Então. Ó, já tá bombando. Lá a gente é desconfiado mesmo, entendeu? Espera. Eu sou casado com mineira, cara. Opa. Mas vai lá. Mas você passa, então assim, já estava muito mais disseminado. Então aquela fase da desconfiança da tecnologia já tinha reduzido. Sim. Tinha soluções de financiamento. Outros atores, outros players Pô, globais. mais fabricantes, mais instaladores, mais distribuidores. Ou seja, a coisa ela veio se estruturando para chegar nesse momento. Sim. Bom, e ficou quanto tempo? Foi quanto tempo de Canadian? Na Canadian, eu saí da Canadian no meio de 2020, em plena pandemia. Que saí para ir para a FIMER. Você gosta de uma aventura, né? Vamos combinar. Você gosta do... Quando a coisa começa a ficar boa, você... não vou embora. Tá muito confortável isso daqui. E FIMER, cara. FIMER é uma história. Eu lembro dessa história de FIMER. Eu tava na... história, rapaz. FIMER é uma história. A FIMER, assim, o isento a FIMER, a empresa não tem... A FIMER ela tinha comprado um ano antes, ela tinha comprado a divisão da ABB, solar da ABB, globalmente. E eu fui contratado como diretor-geral, como CEO, para estruturar a subsidiária da FIMER no Brasil. Explicar um pouquinho para a nossa audiência aí, né? FIMER, né? FIMER. Porque Ginco e Canadian é mais conhecido. Mais conhecido, mais fácil, né? Quem era a FIMER, né? A FIMER é uma empresa italiana que ela tinha vindo da parte, tinha sido fundada 80 anos antes. Ela, nascedouro dela, máquinas de solda, equipamentos de soldagem. A partir de um determinado momento, ela começou a fabricar também inversores para geração centralizada, inversores de grande porte. Tá. E a entrada dela no segmento de inversores, de fato, aí de todas as linhas, foi quando ela comprou a divisão de solar da ABB. Tá. Isso no mundo? Isso no mundo, isso globalmente. Fazia parte do processo, quando a FIMER comprou, a FIMER ela tinha que constituir uma subsidiária em todos os países que a ABB não operava. Que era para a ABB, que a FIMER não operava. A ABB estava, mas a FIMER não. Que era exatamente para a FIMER absorver aquela operação. E uma delas era do Brasil. A ABB Brasil vendia muito solar no Brasil. Então a FIMER tinha que constituir uma operação aqui no Brasil para absorver tudo que era da ABB Solar aqui no Brasil. Então veio equipe, inclusive, a gente estruturou algumas outras coisas. Não foi um trabalho sozinho, o pessoal da equipe foi sensacional. Tem uns caras lá como o Edmar, tem gente que foi muito trator para fazer esse processo dessa transição de ABB para Leandro FIMER. também. Leandro, Beato, Abacuque. Então, tem uma galera tem o Wilson, tem uma galera lá que ralou bastante para fazer essa transição, para fazer a coisa acontecer. E aí, Marcelo, aqui a gente conta tudo, né? A gente conta o que na tua leitura, né? O que não deu certo, né? Assim, porque era uma empresa global também, né? Assim, era uma empresa global. A FIMER ela tinha uma série de problemas, de falhas epidêmicas em uma parte da linha de produtos da ABB. Da ABB, né? Da ABB. Exato, produtos que já estavam em campo quando a FIMER comprou. Eu me lembro de fato. E em termos práticos, esses produtos, o Brasil, ele tinha sido o país do mundo que tinha mais vendido esses equipamentos. Que bom, hein? Porque aqui no Brasil você tinha uma questão tributária de você montar skid. Aí a ABB, o que ela fazia aqui no Brasil? Ela montava a solução com o transformador dela, antes dela vender essa divisão para a Hitachi, a ABB Hitachi, ela montava a solução com o transformador, com os componentes de baixa tensão, de média tensão, tudo, e com o inversor, e ela fazia uma solução de skid, que se tornava bastante competitiva. E pegou aquele momento em que estavam surgindo os projetos de geração, de mini geração. Vários projetos de mini geração. Então ela vendeu muito, e foram exatamente desses produtos. Então foi
surra de vara verde. Não sou eu, moço, não sou eu. Surra de vara verde. Não importa, foi alguém tem que apanhar. né? Muito complexo, porque assim, a FIMEA É comprou, isso, ela é tinha que isso. assumir aquilo. Foi muito E complexo. você tem notícia? Como é que tá hoje? A FIMEA, ela, como consequência desse processo, globalmente, ela pediu. Eu saí da FIMEA 1 ano depois que eu entrei, Sim. fiquei 1 ano na empresa. 6 meses depois que eu saí, a empresa pediu concordata na Itália, Aham. ou seja, foi no início de 22, ela pediu concordata na Itália. Coisa de 1 ano depois, ela entrou numa negociação em que ela foi comprada por uma empresa chamada McLaren Appliance. A McLaren Appliance era uma empresa que ela pertencia ao grupo McLaren da Fórmula 1, mas tinha sido comprada por um fundo de investimentos. Então, já, embora tivesse mantido o nome McLaren, não era mais parte do grupo McLaren. Aham. Ela foi comprada pelo grupo McLaren, pela McLaren Appliance, isso foi em 2023, foi início do ano passado, e de lá para cá ela está tentando CRR. se reerguer. Bom, e aí o Marcelo saiu em 22, Saí em 21, eu fiquei do meio de 20 até o meio meio de de 21. 21. E aí? Aí eu fiquei um tempo que durou quase 2 anos. Primeiro, logo de cara, me envolvi junto com um amigo meu, que ele tinha sido head de um fundo de investimentos, ele estava envolvido num projeto de geração centralizada. Me chamou para fazer parte desse projeto, ou seja, para fazer o desenvolvimento do projeto para um investidor. Então, era um projeto lá na região, no interior da Bahia, na região da Matopiba. Era um projeto de 300 megas AC, 407 mega pico. A gente fez para fazer, o objetivo nosso eram 2 fases. Primeira fase, fazer todo o desenvolvimento do projeto, tudo que fosse licenciamento, parte técnica, tudo para levar até a parte que vai decidir, vai investir, não vai investir, vai para o Mercado Livre, vai para leilão, como é que vai ser. Ou seja, O tamanho desse projeto, Marcelo? Quanto? É um projeto 1,5 bi, mais ou menos. Não, 407 megapico. Ai. 407 megapico. Na época, a gente estava falando de 1,5 bi. Você vê que hoje com a redução do custo de módulo, provavelmente Sim, menor hoje. Com certeza menor em relação àquela E uma região muito boa, né? Porque, uma região muito boa. só para também o pessoal nosso entender, o Matopiba, Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba. Ela pega um pedaço em que pega um cantinho de cada um dos 4 estados. A insolação ali A não insolação falta. ali é elevadíssima. Mas você tinha o projeto, ele parou. E ele parou porque lá, ao mesmo tempo que a insolação é elevada, ela tem um outro problema, escoamento de energia. Sim. Então, o projeto ele travou, parou por questão de escoamento de energia, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Ele ficou ali parado durante o tempo. Não tinha transmissão. Embora tivesse uma subestação dentro da propriedade, você não tinha como escoar energia. Sim, você não tem carga ali. Exato. Então, isso era um problema sério na época. Eu estou falando já início de 22, quando a gente chegou nesse momento, tomar a decisão do que fazer, no primeiro semestre de 22. E aí o investidor decidiu parar o projeto. Não muito tempo depois, na verdade, relativamente recente, final do ano passado para cá, o investidor decidiu vender a fazenda, porteira fechada com tudo dentro. Então, isso ou seja, o projeto, no primeiro momento, ele parou e hoje ele nem. Se quem comprou vai fazer, é um outro papo, que era uma fazenda de soja, na verdade, na época, ia pegar um pedaço e botar uma usina solar. É grande. Mas grande. 400 alguns megas, não é. Assim, mas passou para frente tudo. Bom, e aí eu conheço um pouco da história, claro. Trabalhou bastante usando essa experiência desses anos, de multinacional, enfim, do pallet, de solar. Você foi trabalhar com consultoria e ajudando a estruturar alguns negócios. Fiquei durante 14 meses num projeto de fusão e aquisição, assessorando uma empresa da parte de geração distribuída aqui do Brasil, que estava em negociação com uma empresa europeia. Então, o processo demorou 14 meses, foi concluído. Bem sucedido. Foi bem sucedido, ou seja, a empresa ela foi efetivamente vendida. E esse processo durou até mais ou menos setembro do ano passado, setembro de 23. Está fazendo um ano. Já está fazendo um ano. E não demorou muito, ou seja, foi em setembro, em outubro, novembro, foi quando eu iniciei conversas com a Gotion. Chegamos na Gotion, chegamos no ponto, mais um ponto da nossa conversa, talvez o ponto atual, eu acho que é um ponto interessante, né? Explica de novo, nossa audiência, que eu tenho convicção que já se inscreveu, vai receber, marca o sininho para você receber essas histórias, porque ele vai falar de um tema super interessante agora que eu sei. Gotion, qual é o negócio da Gotion? A Gotion é um fabricante de células de bateria. Tá?
Quando a gente fala fabricante de células de bateria, porque aí eu já entendi a questão de bateria de lítio, mas de maneira... Hoje eu sei que de maneira superficial, depois que eu entrei na Gold. Então explica para a gente, como é que é esse negócio? Porque é o seguinte, você tem o sistema de armazenamento de energia, muita gente chama de BESS, que é BESS, que é a abreviação em inglês, de Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias. Então, como é que é a tradução? Battery Energy Storage System, Sistema de Armazenamento de Energia por Essa bateria. viagem para os Estados Unidos, rapaz. Mas muita gente fala BESS. Porque o BESS, o sistema de BESS, que são os containers e baterias, tal, o sistema de BESS. O fornecedor do BESS, ele não necessariamente ele fabrica todos os itens do BESS. Muitas vezes ele é um integrador. E aí... De tecnologias, né? Exatamente. Integrador de tecnologias. Vamos facilitar naquele container aquele container que a gente vê que fala, é uma grande bateria, ali você tem o BMS, que é um software, você dentro tem um armário de baterias, que é o rack. Esse rack ele é composto de várias gavetas, que é o pack, e cada pack desse ele tem a célula de bateria dentro dele. Aí, Gotian. Então a Gotian ela fabrica a célula, fabrica a gaveta, fabrica o rack e até fabrica o container, mas ela para aí. Só que quando você vai colocar um sistema de armazenamento de energia, você tem mais coisas. Além do container, você tem o inversor. Você tem um software de gestão de energia, que é chamado EMS. Então, você tem alguns itens e você vai fazer a integração dessa brincadeira em campo e o comissionamento. Então, você tem uma série de coisas que envolvem o fornecimento mesmo do pacote de equipamentos, tirando o serviço de instalação. Então, o cara que fornece esse pacote de equipamentos, ele é muito comumente lá fora chamado de integrador. Não é o conceito de integrador nosso aqui solar. Por isso. Então, lá fora, ele integra esses equipamentos. Ele é o integrador de sistema de armazenamento de energia. E que você vai ter fabricantes distintos nessa solução. Exato. Completa. Aí você tem cara que fabrica o inversor e parcela com alguém de container, parcela com alguém do software. O cara fabrica, tem cara que compra a célula e o projeto do pack, que é a gaveta, é dele, o projeto do rack, que é o armário, é dele, o projeto do container é dele. E aí você tem uma configuração diversa no mercado. E, Marcelo, e existem muitos fabricantes de célula, porque como é o processo de fabricação de célula? Ou seja, como é que eu fabrico uma célula de lítio? Isso. A maioria dos maiores fabricantes, você tem mas esse muito comparado com o total de fornecedores de BESS, são poucas empresas, você vai 15, 20, 30 empresas, foi isso tudo. E China? China, grosso é China, mas você tem gente... Coreia do Sul, como Samsung, LG, você tem Panasonic da Japão, você tem a Tesla, então você tem caras que são fora do circuito China, mas os dominantes acabam sendo da China. Fabricando a célula. Fabricante da célula. Fabrica a célula e fabrica os outros itens. Porque o que o cara vai fazer? Você pega a Gotion, por exemplo, ela detém direitos de exploração de mina. Então ela vai ter mina de lítio, mina de níquel, mina de cobalto, que são itens que usam em grande volume para a fabricação da bateria. Então, ela vai fazer a exploração do mineral, vai fazer o beneficiamento do mineral e vai produzir os itens internos da bateria. E o que são os itens internos? Vai produzir o anodo, vai produzir o catodo, você tem o eletrólito dentro da bateria, você tem um separador dentro da bateria, você tem componentes internos da célula. Né? Da célula. Então, a célula ela tem componentes internos dela. E esses componentes internos, anodo, catodo, eletrólito, separador, então você tem esses itens. Então o fabricante da célula ele fabrica esses itens e depois ele pega e fabrica. E minera, e ele tem que minerar. Nem todos, mas os maiores sim. Eles vão lá e vão minerar o material. Minera 100% do que ele utiliza? Não, mas ele tem algum nível de garantia de fornecimento próprio, através de minas próprias por questões diversas. Questão de conteúdo local e mais uma série de outras coisas. E ele vai fabricar célula. Quando ele fabrica a célula, tem empresas grandes, inclusive, que compram a célula para desenvolver todo o resto. Ou ele vai da célula, ele desenvolve o pack, que é a gaveta. Tem empresa que vai comprar o pack e fabrica o resto. Tem empresa que compra o armário, fabrica o resto. Tem empresa que simplesmente compra o container pronto já, com o BMS. Então, você tem, no mercado de armazenamento de energia, você tem
configurações diferentes. Quando você faz um paralelo com o módulo fotovoltaico, é como se você tivesse uma montadora de módulo e o cara compra a célula. O cara, na verdade, ele monta o módulo, mas ele fabrica a própria célula, mas ele compra o wafer do módulo, da célula. Não, ele não fabrica, ele não compra, ele fabrica o wafer, mas ele compra o lingote e ele fabrica o wafer. Então, você tem configurações diversas nessa parte de armazenamento de energia e tal. Então, o fabricante da célula de bateria, você não tem tantos assim, que são os dominantes. Você tem 10, 15 empresas que dominam fornecimento no mundo, principalmente da tecnologia dominante, que é a tal da LFP, que é lítio ferro fosfato, que é a tecnologia dominante hoje, embora você tenha outros tipos de tecnologia. Quando a gente vira e fala, então, que pegar aqui empresas nacionais, vou chamar de empresas nacionais, pegar uma como referência, a UCB, antiga Unicoba, Sim. que tem fábrica em Manaus e tem fábrica, por exemplo, em Extrema, aqui em Minas. Sim. Quando eu estou falando que ela é uma fábrica de bateria, é que provavelmente ela está comprando essa A célula. célula e fabricando a bateria. Aham. E fabricando, ou seja, fabrica o equipamento final, mas a partir de uma célula que provavelmente não é ela que fabrica. No teu, já nessa andança tua e olhando para esse mercado, e aí pensando dentro de uma perspectiva nacional, até mesmo latino-americana, a gente sabe que a região é muito rica nesses minerais. Há alguma chance da gente entrar nesse jogo como fabricante, verticalizar, fabricante de célula? Porque eu acho que de módulo, isso já era, na minha opinião. Esse não dá mais, a não ser que... Eu também. Agora, talvez em célula... Por causa da questão do mineral. Então, quando você vai no conteúdo local, vou dar um exemplo. A Goxa, a mina, ela não está em operação ainda, está prevista entrar em operação agora em 2024. Ela tem uma mina de lítio na Argentina. Então, se você já vai ter uma mina na região. Você tem mina de lítio no Brasil? Então, essa mina poderia ter sido no Brasil. Então, mas é que a gente perdeu para a Argentina, é isso? Puxa vida, cara. Tá complicado, né? Tá difícil. Até nisso. Los hermanos, muy bien. Até nisso, né? Mas, assim, então, eu acho que existe, sim, principalmente pela questão da mineração. Dessa diferença... Existe essa diferença. Porque você fazer o tratamento, o beneficiamento do material, do mineral que você vai usar numa bateria, ele não é um negócio tão complexo quanto o silício. A gente tem o silício, um mineral aqui no Brasil, mas para você fazer o beneficiamento, a purificação do silício, é um processo extremamente custoso. Você tem que ter muito volume. Então, o investimento é muito pesado. Então, eu acho que na parte de bateria, em algum momento, sim, eu acredito que é possível. E aí, dentro esse tema é ótimo, né? Há algum tempo, um bom amigo nosso, né? o Gustavo Puiati, numa dessas andanças que a gente se encontra nos eventos, eu me lembro uma apresentação que ele fez, depois eu peguei isso para mim, até tempo atrás eu citava ele, parei de citar, porque senão não parece que não é crédito meu, né? Então, tem que parecer com uma ideia minha, ainda que não seja. Então, como está gravado, o Gustavo disse uma coisa muito interessante, olha que já tem aí uns 2 anos, ele disse o seguinte, o armazenamento, a bateria, vai ser para o sistema, para a energia renovável, para a geração distribuída, enfim, o que o smartphone foi para as telecomunicações. É que você que agora está nesse negócio. Eu acho que é isso. Assim, a história vamos falar de lítio. Tá? Lítio e suas diversas vertentes. Para mim foi um passo a passo, isso não tem a menor dúvida. O que começou a viabilizar? Exatamente os aparelhos eletrônicos. Os aparelhos eletrônicos começou a viabilizar uma cadeia de fornecimento, de exploração do mineral, a tracionar volume, tudo. Ok, agora está começando, de repente, qual é a próxima fase? A próxima fase é veículo elétrico. Veio a fase veículo elétrico, olha, já chegou num passo tal que dá para a gente pensar no veículo elétrico. Pela escala. Tesla lá atrás, tudo, a coisa veio ganhando escala, depois começou a parte de armazenamento de energia. Então, você tem vários usos, várias aplicações que uma está ajudando a viabilizar a próxima fase, o próximo momento. E chegou o momento, assim, de que qual é o próximo a ser viabilizado? Exatamente a parte de armazenamento de energia. Eu escuto algumas pessoas falar, por que isso não vai vingar? Eu falo, olha, você dizer que não vai vingar é a mesma coisa que você dizer que de uma hora para outra o smartphone vai ter que desaparecer, porque vai vingar com o mercado, sem o mercado, apesar do mercado, porque o que começou esse movimento foi esse dispositivozinho eletrônico. Porque no ano passado vendeu na casa de bilhões.
Você vende bilhões por ano, você vê quanto de bateria que não tem ali. É o mesmo conceito tecnológico, é a mesma base. Você tem configuração diferente, mas você parte de um desenvolvimento em que você vê ali uma sequência. Tá? Então, eu acho sim que essa questão do armazenamento de energia, ele vem para a energia renovável resolver, inclusive, uma série de problemas, uma série de distorções que pode ter no mercado. Marcelo, mas tem um ponto aí, quando eu comentei do que você vinha para falar de armazenamento e tudo isso, né? Contar a tua história, que é muito interessante, né? É uma vida elétrica mesmo. A gente tem um amigo, um personagem e tal, ele tem até uma participação aqui na nossa conversa, e o papel dele, o quadro dele é o Botando Pilha. Então, ele já está aqui louco, vai, eu quero perguntar, que ele fica com todo mundo, não é contigo, ele fica assim, eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo. Então, eu vou chamar aqui nosso amigo Zói. Zói, vem, Botando Pilha. Faz a pergunta, senta aí, calma, faz a pergunta que você queria fazer, você me comentou o negócio do armazenamento que você queria perguntar para o Marcelo. Tudo bem. Pergunta dele, tá? Eu estou só traduzindo. Tem aí, sim, um crescimento tecnológico, a gente pode dizer, dado em função da quantidade de benefícios que a gente sabe que o armazenamento traz, né? Não vou entrar nem tanto nesse mérito. Mas há um outro elemento que eu acho que está sendo impulsionado, principalmente aqui no nosso caso, no Brasil, que é cada vez mais potência no sistema de fontes distintas, certo? Eólica, solar, todo mundo querendo seu espaço, as PCHs querendo seu espaço, enfim, eu fiz parte, até outro dia eu estava no FASE, no Fórum das Associações do Setor Elétrico. O Mário Menel é um gênio, porque imagina você ser presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, cada um, né, querendo... Na corda para um lado, né? O cobertor é curto, né? Exato. Então, e aí entra o armazenamento, de certa forma, eu acho que ele está olhando para tudo isso, para essa discussão toda. Pergunta dele. E para fechar a pergunta dele, ele me comentou também que leu um artigo muito bom da Volt, do Donato, que teve aqui, da Volt Robotics, falando da guerra das fontes, né? Então, assim, tem esse elemento, ou seja, essa coisa das fontes, cada uma crescendo e querendo, e é natural, o processo é esse, né? Eu quero mais espaço. Elas permitem, ou elas criam um ambiente favorável para o armazenamento? Guilherme, sim. Não, não é eu não, é ele. Zói. Sim, respondendo a sua pergunta. Primeiro, respondendo diretamente, sim, mas agora vamos esmiuçar um pouquinho isso aí. Você tem, o pessoal chama o Brasil de um monte de coisa, né? População, governo, então você tem país do futuro, país dos impostos, país de todos, você tem de tudo, né? Mas Brasil é o país das distorções, essa que é a verdade, sobre vários aspectos possíveis e imagináveis em vários setores. Você imagina o seguinte, surgiu um projeto, surgiu uma necessidade, alguém viu lá e falou assim, olha, eu preciso investir 4 numa área tal da sociedade. Aí você traz o projeto para dentro do governo, para dentro do Congresso e tudo. Mas como é que vai ser esses 4 aqui? Aí você tem 2 grupos. Aí um diz, olha, desses 4 eu quero 3. O cara fala, não, peraí, porque eu também quero 3. Então, esse número 4 está errado. Ele tem que ser 6, já que você quer 3. Eu quero 3, então ele tem que ser 6. Mas o ponto é, putz, mas 6? Mas a gente já tinha sinalizado para a sociedade 4, esses 6 não faz sentido. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 8, porque pelo menos é 2 vezes 4, já tem o número 4 e isso já está meio na cabeça das pessoas. Então, vou fazer um projeto de 8, aí o projeto começa a andar. Chega lá na frente, alguém lembra o seguinte, olha, peraí, deixa eu só te lembrar uma coisa. Você tem um projeto aqui de 8, é 4 para você, 4 para você, mas a sociedade ficou com quanto? Ih, esquecemos, coloca 1 aí virou 9. O projeto nasceu com 4, ele virou 9, fica 4 para cada um e 1 vai para a sociedade que precisava de 4. E aí o cara que precisava de 4 recebe só 1, você começa a gerar uma distorção. Essa é a dinâmica que vai ser gerando as distorções, aonde cada um puxa a sardinha para o seu lado. Então, na hora que você vê assim, é uma questão de política econômica, né? Esquerda, direita, não, nada disso. Capitalismo, socialismo, nada disso, é um biguismo. Porque cada um puxa para o seu lado, para o seu umbigo. Então, você começa a puxar cada um a sardinha para o seu lado, tudo é o cobertor curto do jeito que você falou. Na hora que você traz isso para o setor elétrico, onde é que desemboca parte
uma parte significativa dessas distorções, na CDE. Aham. Você sabe o que significa CDE? Sei, a famosa CDE, a Conta de Desenvolvimento Pois é, não é do setor elétrico, energética? energético. Não, Isso. não é. CDE significa a conta de distribuição do erário. Então, você pega esses 2 vezes 4, ele é distribuído na CDE. Ou seja, vem do erário e distribui. Onde você tem cada um, exatamente os benefícios e incentivos que cada um ali lutou, subsídio, cada setor lutou, desemboca ali e divide ali. Ou seja, você está distribuindo um negócio que vem do erário, que vem dos impostos, que a população acaba, no final das contas, pagando. Desemboca na população de algum lugar. Pois é. Então, assim, o ponto é que é o seguinte, essas distorções elas estão sendo, ao longo do tempo, sendo criadas, crescendo, crescendo. O setor de armazenamento de energia, ele está só olhando. Ele está observando essa brincadeira. Porque se eu tenho excesso de solar ou de eólica durante o dia, alguma coisa, eu tenho uma falta, eu posso ter isso. Agora entrou uma palavra americana nova, bacana aí também. Curtailment. Exatamente. Então, você tem um excedente durante o dia, ou você chega no final do dia, você tem um solar queda, e o solar cai e a hidráulica só. Aí você pega o pessoal da hidráulica, não, mas nós temos a nossa bateria natural, que são os reservatórios. Onde é que entra a questão da bateria, propriamente dita, a bateria química, né, que estamos falando aqui, a bateria de lítio? Sim. Ela é uma disponibilidade instantânea de energia. Absolutamente nenhuma outra fonte ela consegue entregar energia de forma instantânea. Você pega uma turbina hidráulica, ela tem rampa de carga, uma turbina térmica, ela tem rampa de carga, qualquer outra fonte ela tem rampa de carga, de forma instantânea sua bateria. Tanto que qualquer equipamento que a gente esteja utilizando, se falta energia, você tem o quê? O popular no break. O que tem dentro do no break? Uma bateria. Pode ser uma bateria de chumbo ácido, uma bateria de carga, ela tem uma bateria. É energia instantânea. Então, todas essas distorções que elas estão sendo criadas, o item que consegue endereçar uma parte significativa delas, não vou falar todas, mas uma parte significativa delas é a bateria. Então, o setor de armazenamento, ele está olhando para essa brincadeira o seguinte, em algum momento isso vai pipocar aqui. Querendo ou não querendo. Vai ficar essa queda de braço toda, vai todo mundo puxar um pouco do cobertor para o seu lado, vai gerar um caminhão de distorções no setor elétrico, que é o que acontece. Isso vai ter que desembocar aqui em algum momento. Por enquanto, é a tecnologia que permite endereçar, resolver uma boa parte dessas distorções, tecnicamente falando. E que vai ter que, esse é o ponto da história da regulação, vai ter que criar uma regulação que remunere o setor, porque a solução técnica está lá. Mas, ela é viável economicamente? A regulação vai determinar como é que vai ser essa remuneração. Porque na hora que o cara fala o seguinte, precisamos das baterias. A bateria está aqui. Como é que eu vou ser remunerado? É isso que o setor está esperando. Então, assim, as distorções elas estão lá, foram criadas ao longo de décadas por todos os players do setor elétrico. Todos. Cada um tenta puxar um pouquinho. Você tem um potinho das distorções, CDE inclusa. Cada um vai lá e coloca a moedinha no potinho. Cada um vai lá e coloca a moedinha no potinho. Isso vai transbordar. E, viu, você queria perguntar, você estava aflito aí com essa questão, ele chega, e aí é bom quando ele pergunta, eu fico aqui ouvindo e pensando outras coisas. Você falou de um aspecto regulatório, né? Você que tem andado aí, eu tenho percebido problemas similares aos nossos, ou até problemas mais além dos nossos. Chile, por exemplo. Chile hoje já não consegue, você já não consegue mais fazer um projeto de renovável novo, sem bateria, porque não tem linha de transmissão. Ou seja, tem linha de transmissão, mas ela não suporta transportar mais aquela energia. E a gente está, tanto é que a gente teve agora leilões de transmissão, porque é o ponto. Nós estamos começando a esbarrar. Você falou do projeto que você tocou aí há pouco, exatamente isso. Não tem linha de transmissão. Sim. E eu tenho cada vez mais geração. Como é que está essa questão do regulatório das baterias ou do armazenamento aqui no Brasil e talvez algum exemplo, Marcelo, que você possa trazer de fora? Na hora que eu olho a América Latina como um todo, o país que está mais avançado em relação a isso é exatamente o Chile. O Chile, ele... Talvez porque o problema é maior? O problema é maior. Ou seja, pela característica do Chile, ele é um país estreito e comprido, né? Então as linhas elas têm que ser muito compridas. E
O Chile enfrenta isso de maneira muito séria. O governo lá, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, identificou que precisaria colocar no sistema cerca de 2 gigawatts de potência de baterias, com média aí de 5 a 6 horas de capacidade de armazenamento, que daria 13,2, foi o target que eles colocaram. Ou seja, a meta deles foi 13,2 gigawatt-hora de armazenamento de energia. A previsão mais otimista, isso até 2026, a previsão mais otimista é que eles devem chegar em 10. Não sei, pode ser que ultrapassem, não sei, mas por enquanto as previsões mais otimistas que eles cheguem em 10. Mas o fato é que o mercado lá está correndo. Está correndo. Então, assim, o governo estabeleceu meta, a regulação foi estabelecida para isso, os investidores eles têm um problemaço na mão, porque assim, eu tenho que viabilizar não só projetos novos, mas até os projetos existentes, eles começaram a ter problema na economicidade deles. Então, eu preciso, de certa forma, resolver isso. Talvez até um retrofit do que tem. É o que está acontecendo. Hoje você tem muito retrofit de grandes usinas, porque chega durante o dia, uma parte daquela energia que o solar está produzindo, o preço no curto prazo é zero. Então, assim, que é o popular curtailment, ou seja, o preço no curto prazo é zero. Então, o cara não consegue fazer nada com aquela energia. O que ele está fazendo? Metendo a bateria para deslocar essa energia. Isso que está viabilizando o projeto de bateria lá. Então, o Chile, disparado, está mais avançado. Eu vou ao Chile uma semana por mês, então esse mercado está lá de forma muito acelerada. Quando eu trago para o Brasil pelo tamanho do nosso sistema elétrico, pelo tamanho do nosso grid, 230 GB, ele é o maior mercado da região, disparado. Mas a gente sofre com a questão da regulação. A 14300 ela prevê armazenamento de energia, então, de certa forma, eu já consigo endereçar algumas coisas a nível de geração distribuída. Isso, quer falar. Só que a 14300 é um marco legal da AGD. Exato. Então, ele consegue endereçar coisas a nível de geração distribuída, mercado comercial, industrial, tudo, a nível de geração distribuída. Você tem a questão do sistema isolado. Nesse exato momento, os players do mercado estão se preparando para um leilão de sistema isolado que vai ter. Esse leilão de sistema isolado, ele vai ser o primeiro em que ele vai ser obrigatório, além do diesel, que é o padrão do sistema isolado, é você ter também solar. Pode ou não ter bateria no projeto, mas não é obrigatório, mas já é permitido. Então, o pessoal está na mesa fazendo conta nesse exato momento para a questão do sistema isolado. Você tem o setor do agro. O agro já está começando, assim, passou pela fase do diesel, passou pela fase do adicionar solar, agora está começando a dar uma olhada na direção da bateria para fazer um mini-grid ali, para atender a necessidade deles. De irrigação, pivô, faz muito sentido. Exato, faz muito sentido. E na hora que você vai para o grande player, que é a parte de geração centralizada, aí você não tem a regulação, aí você falta a regulação. Vai ter o leilão de reserva de capacidade para agora no final do mês, que estava previsto agora no final do mês. Vai? Estava previsto agora no final do mês, mas que o governo já tinha sinalizado lá atrás. Assim, o próprio leilão já não foi, mas o governo já tinha sinalizado lá atrás, independente do leilão ou não, já tinha falado que não teria provavelmente as baterias. Sim, isso mas ao mesmo tempo falou que não deve ter as baterias, mas em compensação eu estou avaliando, sinalizando para vocês um leilão específico, leilão dedicado à bateria em 2025. De maneira genérica, tá vamos colocar o leilão lá em 2025. Não, mas quando vai ser então? Não, vamos colocar. Assim, então, o mercado está à espera disso. Mas aí foi o que eu falei, que a gente falou sobre a história das distorções, cara. Porque a partir do momento que assim, a distorção está lá, ela continua sendo criada, o governo não vai conseguir postergar isso por muito tempo. O X da questão é, ele vai postergar até que as sardinhas que já tinham sido comprometidas antes, ou seja, que eu falei, cada um puxando a sardinha para o seu lado, já tinha sardinhas comprometidas no cardápio. Sardinhas comprometidas no cardápio, elas foram atendidas. Quando que vai ser? Não sei. Eu acredito, só pegando a tua fala, para mim, o solar é um setor mais próximo ao nosso, mas o armazenamento, a bateria é a próxima onda. Ou seja, a próxima onda. Não vai, é imparável também pela quantidade de soluções que ela traz, né? E já tá, é um conjunto de fatores, né? O preço, o custo,
do armazenamento, né, do custo da tecnologia diminuindo muito, Caindo, exato. E a conta, o financeiro começa a fechar, você começa a aprender, é uma história muito parecida com a do solar, inclusive, né? Você começa, com todas, né? Do solar, da eólica, enfim, do que for, você começa a aprender como é que aquilo ali pode funcionar, quais as alternativas que tem, e para mim vai acontecer. O ponto, Guilherme, é o seguinte, o que está acontecendo? Está havendo um investimento, isso as pessoas não enxergam, está havendo um investimento muito pesado de P&D pelos fabricantes de baterias, os fabricantes das células de baterias. E você endereça várias coisas. Dentre eles, você endereça três aspectos que são as principais objeções. Segurança. Então, se investe cada vez mais, qual é a composição química que vai dar mais segurança? Não vai pegar fogo, não vai isso, não vai aquilo. Você investe muito P&D nisso, mas muito dinheiro em P&D nisso. A parte de densidade energética, ou seja, você colocar mais energia no mesmo volume, o que representa o quê? Mais autonomia no carro elétrico, ou seja, isso é o tipo de objeção. Sim. Né? Carga cada vez mais rápida. Carga cada vez mais rápida, exatamente. Então, assim, você tem todos esses investimentos. É só como um exemplo, um número, só para você ter uma noção. A Gotion, ela tem um produto lançado em 2021, um container 2,7 MWh. O container lançado agora no meio de 2024, 5,06 MWh. 85% mais de energia no mesmo volume, em 3 anos. É isso. É isso. É isso que está acontecendo nesse setor. Por falar em isso que está acontecendo, e aí pensando no rodízio de São Paulo, que o final da placa é o de hoje. Pois é. A gente, infelizmente, vai ter que parar. Eu acho que é o que eu falei, o podcast nosso não é um podcast, é uma série. Passou já um mundo de perguntas aqui. 3 temporadas. Ele quer botar mais pilha ainda, mas vai ter que se segurar. Marcelo, reta final. Antes disso, gente, se inscreva no nosso canal. Veja aí. Não as minhas observações, que elas você pode de fato ignorar, não vai perder nada, mas dos nossos convidadas sempre são muito boas. Então se inscreva no Diário de uma Vida Elétrica para você receber essas informações. Pergunta final. Momento mais elétrico da vida do Marcelo? Sei que imagino tem alguns, né? Mas assim. Eu vou citar um momento pitoresco. Eu me lembro quando comecei... Pitorescamente elétrico. Quando eu comecei na geração renovável lá em 2009... Quando você fala geração renovável, geração renovável era a empresa. Era a empresa que eu tinha. Era a empresa, porque para falar geração renovável, a pessoa pensa, que era o setor. Não, exato, a empresa. Era a empresa que eu tinha. Beleza. Aí lá em 2009 eu fui numa feira que era a Solar Power International nos Estados Unidos, né? Foi a primeira feira que eu fui lá em 2009, e depois eu fui de novo em 2010 e meu sócio foi comigo, né? Você assistiu Se Beber Não Case? Assisti. Pois é. Então, assim, guardadas as devidas proporções, a ida para os Estados Unidos em 2010, meu sócio, foi nível Se Beber Não Case. Só com um detalhe, nenhum dos dois bebe. A gente passou por algumas situações lá, cara, de fugir de traficante de drogas. Sério, procurando restaurante chinês para comer, olhando pelo mapa, procurando restaurante chinês. A gente parou num ponto que estava tudo fechado e tinha uns caras vendendo droga, que os caras vieram atrás da gente. A gente se assustou, eu engatei uma ré, parecia cena de filme. Assim, eu engatei a ré e saí cantando pneu de ré, eu não sabia nem que eu era capaz de fazer isso, cara. Sei que eu tentei virar de qualquer jeito, a sorte é que a rua estava vazia, mas estava vazia por um motivo, né? Não tinha ligação de canal, ninguém ia lá naquela hora, a não ser para comprar droga. Se ele estava vazio, não era sem motivo. Então, eu consegui fazer e tudo, e os caras vieram correndo atrás da gente. O cara pensou, pô, num primeiro momento, depois eu fiquei refletindo, falou, o cara veio na nossa direção pensando que a gente era comprador. Comprador, viu fugir? Mas viu fugir? Pô, opa! Aí os caras vieram correndo atrás da gente, cara. Cara, eu dei ré, eu tava dirigindo. E eu achando. Saí cantando pneu, e os dois assustadíssimos, cara. A gente voltando pro hotel, e era cedo, era 9, 10 da noite, alguma coisa assim. Mas só que esse não foi o único episódio, não. Essa viagem, Tem mais. Tem mais. Isso foi em Los Angeles. Essa viagem ela foi realmente
Muito bem. Histórica. Eu achando que o Essa problema briga da sociedade histórica. tinha sido o pallet de solado Não, no modo. Não, quer dizer, foi muito bem. Isso Vocês foi- estão amigos até hoje, Sou né? amigo até Pô, hoje. legal Eu isso. fui para uma feira de solar. Foi uma feira de solar, né? Mas deu certo, né? Deu certo. E olha que... A gente tem uma, não vou falar qual é, mas tem uma música que era a música que tocava nas rádios na época, lá nos Estados Unidos, tocava aqui na minha rádio. Aí toda vez que a gente estava aqui, que essa música começava a tocar, a gente olhava um para cá, começava a rir, né? E quem estava próximo da gente não entendia nada, né? Foi, de fato, Marcelo, um momento elétrico. E por sorte você também não parou e desceu do carro. Com esse tamanho todo teu aí, se você desce, eu não... Eu ia tomar chuva. Eu atirava primeiro, perguntava depois. Você tá doido. Eu ia tomar chuva. Muito bem, muito bom. Momento elétrico, sim. Bom, gente, essa foi mais uma boa conversa que nós tivemos aqui no Diário de uma Vida Elétrica, hoje com, de fato, um grande amigo, Marcelo Souza, trajetória longa no setor de refrigeração, depois no setor de energia renovável, agora vivendo o tema armazenamento, bateria. Como eu disse, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu quero entender mais ou menos para onde que o mercado está indo, eu dou uma ligada para o Marcelo, tem que ser com 1 hora de duração. Se for um feito, a gente ter conseguido ficar em torno de 1 hora nesse podcast. Marcelo, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, cara. Valeu mesmo, boas Prazer histórias. estar aqui. Vamos começar depois a série, né? Esse é um primeiro podcast, a gente Isso. começa a série depois. Gente, um abraço. Muito obrigado. Valeu.